Shalom, meus Haverim, Boketov, Shalom Lekulam, Shalom Aleichem. Gostaria de dar as boas-vindas, meus Haverim, a mais um estudo do livro de Guiliana. Hoje nós vamos estar aqui estudando a revisão dos capítulos 1 até o capítulo 6, né? Eu estarei disponibilizando este material no meu canal, aqui abaixo dos comentários. Tá bom, meus Haverim? Você pode clicar e imprimir, estudar depois, né? Esse estudo vai ser um estudo bem sucinto, rápido, apenas uma síntese do que nós estudamos aí nos vídeos do capítulo 1 até o capítulo 6. Depois que os Haverim, né, tiverem assistido todos os vídeos, é claro, né? Azares, não estou conseguindo achar seus vídeos. Você pode entrar no meu canal mesmo, dentro do perfil, abre na aba vídeos, e aí lá você vai ver toda a lista de vídeos, né, sobre o livro de Apocalipse, tanto da introdução até o capítulo 6, certo? Também já gravei o capítulo 7, ok? E aqui eu estou passando apenas uma síntese, né, dos capítulos de 1 a 6, né? Então, estarei disponibilizando esse material para os Haverim aqui no meu canal. Então, aqui, ó, capítulo 1, né, Palavra do Eterno, Torá, testemunho de Yeshua HaMashiach, né? Em outras Bíblias tem testemunho de Jesus Cristo, né? Que é a Bessorá, né? O que é a Bessorá? As boas novas, o Evangelho, o Aleph Tav, é o Eterno, de acordo com Isaías 44:6, 48:12. Aleph Tav, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, referente aí ao Eterno. As sete estrelas, os sete mensageiros. Tá bom, meus Haverim? Muitos me perguntam se esses sete mensageiros eram homens para cada era, né? Teve um Haver que perguntou aqui abaixo nos comentários se era um homem representando cada era. Na verdade, no judaísmo é diferente o entendimento de mensageiro, né? Uma folha que cai da árvore pode ser um mensageiro, uma água, uma chuva que dá pode ser um mensageiro, um vento que bate em você pode ser um mensageiro, enfim. No judaísmo, nós não temos o entendimento de que um mensageiro tem que ser especificamente uma pessoa. Não é assim, tá bom? Então, pelo nosso entendimento, de acordo com as mensagens dadas às sete Kehilot, as sete congregações nazarenas, ali em Guiliana, nos capítulos 2 e 3, entendemos que o mensageiro, o anjo de cada congregação, na verdade, é o povo para cada era, né? Porque cada um teve uma especificidade, teve um estilo de ser, uma forma de viver, tá bom? Então nós entendemos que trata-se justamente do povo do eterno em cada era, né? Então cada um destes era um mensageiro, era um anjo. Então a mensagem da era ela foi direcionada para todos, tá bom? Meus Haverim. Sete castiçais são sete congregações, sete Kehilot. A interpretação já está em Apocalipse 1:20 e Zacarias capítulo 4, versículo 11. As sete congregações são símbolos das sete eras da comunidade israelita, tá bom? De acordo com Bereshit, capítulo 41, versículo 26. Tá bom, meus Haverim? Então, as sete congregações, elas representam ali as sete eras, que nós vamos ver agora no capítulo 2. O nome de cada uma desses lugares onde foram destinados as cartas, né? Yohanan Hashalia destinou as cartas, né? Ali na Ásia Menor, né? Na Turquia, elas têm um significado, cada um desses nomes simbolizando a era, né? No caso, Éfeso, desejável, né? Simboliza ali a congregação primitiva, a congregação nazarena primitiva, onde só tinham a Yehudim, né? Só haviam judeus convertidos, né? Só haviam judeus. O Espírito diz, referente ao Eterno, de acordo com Yeshayahu 61:1, Nicolaíta, né? Nicolaíta, que quer dizer Nico, conquistador de povos, Laíta, povos. O que quer dizer Nicolaíta? É porque ali na era de Éfeso, né, os nossos Haverim, eles odiavam os Nicolaitas, né? O que é Nicolaíta? Né? Conquistador de povo, o que isso significa? Significa um poder centralizador da Carral Nazarena,
né? Então, por exemplo, na cristandade hoje existe o conceito de sede e congregações filiais. Na Igreja Católica existe a matriz e existe acredito, as dioceses, né? Que chama, né? Ou seja, como se fosse ali uma matriz com as suas filiais. Então, o nicolaísmo é isso. Bom, é um governo centralizador do povo do eterno. Sendo que se você ler aí as cartas de Shaul Hachalia, as 7 cartas aqui de Guiliana, de Apocalipse, você vai perceber que cada uma delas tinha as suas próprias características, né? E foram enviadas cartas individualmente para cada uma delas. Se fossem governadas por uma sede, a carta era para ser enviada à sede da sede, enviada às Querrilot, às congregações. Mas a gente vê que claramente que o governo, né, o governo da Carral Nazarena, da Congregação Nazarena primitiva, é, na verdade, um governo autônomo, um governo de independência, ou seja, cada congregação tinha ali a sua independência, a independência no culto, a independência na administração, a independência na forma de lidar com o público, enfim, tinha ali a sua independência, cada congregação. E como é que elas eram unidas, as areias? Elas eram unidas no Mashiach. O Mashiach é o cabeça da congregação, tá bom? O Mashiach é o nosso pastor supremo, é o nosso bispo, tá bom? Dizendo ali, né, o nosso guardião, tá bom, meus Haverim? Ele é o cabeça da Carral, tá bom? Então, continuando aqui, Esmirna é ali aquele período da perseguição de Roma civil, né, da Roma civil aos nossos Haverim, onde o templo foi destruído, onde nossos Haverim tiveram que fugir de Israel, dispersaram para outras nações, né? Também ali é o período onde eles eram colocados nos coliseus, eram feito tocha humana, né? Então esse é um período difícil. Segunda morte quer dizer guerrena. Dentro da tradição judaica, né? Cremos que antes do Eterno criar tudo, ele criou, né, 7 coisas. E uma dessas coisas está a Guerrena. Tá bom, meus caveirinhos? Tem alguns que falam Geena, é simbolizado no livro de Guiliana como o lago de fogo e enxofre, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Né? E aqui tem algumas partes históricas do que simbolizariam a Guerrena, tá certo, meus caveirinhos? E a Guerrena é símbolo aí da segunda morte, tá bom? Eu não vou me ater um pouco aqui sobre esse assunto, porque esse assunto ele vai ser dado mais adiante nos estudos. Pérgamo quer dizer casamento, né? Então a era de Pérgamo, ela mostra ali claramente, né, quando foi o casamento da Igreja Romana com Roma, né? Ou seja, a cristandade ela se tornou a religião oficial do Império Romano. Por isso que é um casamento. Ali foi onde foram originadas os dogmas, né? A doutrina da Trindade no quarto século, o entendimento do inferno de fogo, o culto às relíquias, né, as imagens de escultura, e todos a substituição do Shabat pelo domingo, e todos esses dogmas, né, que eles foram sendo ali impostos, né, quem não cumprisse era perseguido e morto, né? Então, por isso que é o casamento aí da religião com o Estado. Pedra branca, quer dizer inocência. Quando você era julgado, você recebesse uma pedrinha branca, a pedrinha branca simbolizava a sua inocência, certo? Tiatira, Apocalipse 2:18, quer dizer sacrifício. Tiatira, ela é a era da Inquisição, né? É a era da Inquisição, onde por muitos séculos, né, a Igreja Católica Romana, juntamente com o Império Germânico Romano, perseguiram ali os judeus, né, por muitos séculos. Não foi só um século, não, foram muitos séculos de perseguição, tá bom? Por isso que diz que é sacrifício. A vara de ferro, segundo Apocalipse 2:27,
dentro de Salmo 2, 9, 89, 32, é a Torá, né? Salmo 2 afirma ali que o Mashiach, ele vai reinar, né? Ele vai governar sobre as nações por meio da vara de ferro. Vamos conferir. Salmo 2, 9. O que é que diz o Salmo 2, 9 aí, bem rapidinho? Você pode estar abrindo aí a sua Bíblia em Salmo 2, 9. Nós não vamos a ter a conferência, meus Haverim, porque aqui é apenas um vídeo de revisão. Você pode pegar esse estudo e você mesmo pode conferir aí na sua Bíblia, né, com esse estudo que eu vou deixar disponibilizado o link aqui no meu canal, aqui abaixo dos comentários. Diz aqui, ó: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, aqui está se referindo, na verdade, às nações, né? Quando Mashiach, ele receber as nações por herança, ele as governará com a Torá. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, aquela nação que não quiser, né, se enquadrar nos parâmetros do eterno, ela será despedaçada como um vaso de oleiro. Continuando, estrela da manhã é um símbolo do reino messiânico, né, como meus caveirinhos estão vendo aqui, né, a Maguen Davi, né, é a estrela da manhã, estrela de Yaakov, de acordo com o que está também em Bamidbar, em Números, na Torá, um símbolo aí, né, do reino messiânico. É por isso que ela está estampada aí na bandeira de Israel, porque a esperança de Israel é o governo do Mashiach. E a Maguen Davi, ela é um símbolo do reino davídico, de acordo com Números 24, 17. Vamos conferir? Números 24, 17. Que diz assim, versículo 17: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacove, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então aqui está uma referência claríssima ao Mashiach. Então, estrela da manhã, Mashiach, Maguen Davi é Mashiach, estrela procederá de Jacove é Mashiach. Então, todas as referências da Maguen Davi. Tem nada de estrela de Refã, vem aqui nos comentários abaixo, alguns Haverim falando essa estrela de Refã, não tem nada a ver com estrela de Refã. Maguen David, estrela da manhã, estrela de Jacó é uma coisa e estrela de Refã é outra. Não tem nada a ver. Tá bom, meus Haverim? Não vão por conversas antissemitas. Isso é uma conversa antissemita. Tá bom? Aqui falando um pouco do significado, né, do capítulo 3 agora, entrando em Sardes, né, no capítulo 3 o Sardes vai entrar ali na a era da Reforma Protestante, né, quando já se deu início ali uma certa liberdade ao povo judeu, né? Então a Reforma Protestante ela veio com essa abertura, né, de uma liberdade, né, o povo do eterno, né? Sardes quer dizer pedra preciosa, sardônica, pedra preciosa, é uma das pedras ali que compõe o trono do Eterno, né? E também é uma das pedras que compõe ali a Nova Jerusalém, né? A sardônica, pedra preciosa, de acordo com Sardes 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Livro da vida, né? Salmo 47, o livro da vida é um termo cabalístico, né? Então, o livro de Apocalipse é um livro cabalístico, por assim dizer. Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, quer dizer amor fraterno ou irmão. Filadélfia são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos não tem nome porque o nome correto se dá esse país é Filadélfia, né, referente aí à Era de Filadélfia, que foi quando houve a descoberta da América, e os nossos irmãos Yehudim tiveram ali a oportunidade de viver a liberdade no novo continente, né, na Shalom do Eterno. E foi também o momento em que a palavra do Eterno mais se propagou entre as nações, foi nesse período também, em Filadélfia.
né? Maior produção de Bíblia foi nesse período. Chave de Davi, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, está em Eshaiarro 22, 22. Então, a chave de Davi, quem tem é o Machia, né? Chave de Davi. O que quer dizer a chave de Davi, Azarias? A chave de Davi também é um símbolo do governo messiânico. Tá bom, meus Haverim? Laodiceia, que é a nossa era, a era atual que vivemos. Laos é povo, Diceia é domínio, domínio do povo. Então, nós vivemos um momento, a era da congregação Nazarena nos últimos dias, a gente vive aí um momento em que, né, somos dominados, né, nós somos dominados por um sistema, né? Então, esse domínio do povo aí é o sistema que nós vivemos hoje, que é um sistema que nos aprisiona, né? Existe toda uma ferramenta para esse aprisionamento, principalmente um aprisionamento mental, né? Aprisionamento mental. O Amém é o eterno, né? 1 Timóteo 1,17 refere-se ao eterno, né? Nós já vimos um pouco sobre isso, que o Amém em hebraico é constituído de três letras, o Aleph, o Mem e o Nun, que quer dizer, né? Você pegando ali a gematria, fazendo a gematria, vai dar ali uma numeração que vai dar no Yod He Vav He, que é o nome do Eterno. Tá bom, meus Haverim? O trono de Mashiach, Apocalipse 3:21, né? O trono de Mashiach é o trono de Davi, que está em Jerusalém, tá bom? Ele vai se assentar no seu trono glorioso na sua vinda, de acordo com Matitiarro, capítulo 5, versículo 34 e 35, 25, 31 e 19, 28. Vamos ver 25, 31. Mateus 25, 31, o que é que diz? Matitiarro 25, 31. Eu estou achando essa Bíblia aqui até mais rápida do que a messiânica. 31. Propaganda aqui trava o computador, que é uma coisa, viu? 25, 31. Aí tem que esperar a propaganda entrar para poder, né? Essa propaganda aqui. Diz aqui, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua quevode, e todos os santos Melerrim com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, qual é o trono da glória do Mashiach? O trono da glória do Mashiach é o trono que está em Jerusalém. Tá bom, meus Haverim? Esse é o trono da sua glória. O trono que está em Jerusalém. Tá bom? E as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então tá aí. Então o trono da glória do Mashiach não é no céu, tá bom? O trono da glória do Mashiach é aqui na terra, em Jerusalém. Tá bom, meus Haverim? Continuando. O trono do Pai, do Abba, Apocalipse 3:21, é o céu, né? O símbolo de governo. Também o trono do Abba também é símbolo de governo, como está em Isaías 66, versículo 1. Capítulo 4, nós não chegamos lá ainda, né? Aliás, nós chegamos, né? Eu acredito que eu esqueci de passar aqui o restante do estudo, mas depois eu concluo, certo? Na verdade, eu não fiz porque é só você comparar com Ezequiel, capítulo 1, né? Você pega aqui Apocalipse capítulo 4, você compara com Ezequiel capítulo 1 e Isaías 6, do 1 ao 6. Pronto. Não tem mais nada do que isso que você deve fazer, tá bom? Você só faz justamente o que eu estou dizendo, né? A gente já viu aí que os 24 anciãos, eles simbolizam a plenitude do sumo sacerdócio do Mashiach, né? Simbolizam ali os 24 turnos sacerdotais. O mar-vítreo é o pátio do reino celestial, né? Um lugar intermediário entre onde o Eterno está e a terra, tá bom? Também é onde estão os milhares e milhares de anjos, e também é o local onde a Carral Netzarim, né? Os escolhidos do Mashiach irão receber aí
a sua investidura, né? Sua investidura antes de descer sobre Jerusalém, tá? Certo, meus caveirinhos? Nós ainda vamos ter um estudo sobre isso. E vimos aí os quatro seres viventes que estão ao redor do trono, um com o rosto de leão, outro com o rosto de bezerro, outro com o rosto de homem e outro com o rosto de águia, simbolizando aí toda a criação da Eterna, né? Toda a criação da Eterna. No capítulo 5, entrando no capítulo 5, vimos aí que o livro selado, de acordo com Isaías 29, é a Torá, né? Que só quem tem o entendimento da Torá é que entende, quem tem o Espírito da Eterna é que entende o que está ali escrito, né? A Torá é como se fosse realmente um livro selado para aquele que não tem compreensão, né? Da mística, né? Vamos dizer assim, dos segredos, né? Do Eterno. Esses segredos eles precisam ser revelados. Os sete chifres e os sete olhos no Mashiach são símbolo dos sete espíritos eternos, ou seja, a plenitude do espírito, de acordo com Isaías capítulo 11, versículo do 1 ao 3. As harpas cheias de incenso simbolizam as orações, as tefilotes dos kadoshim, dos santos, de acordo com Terrilim 141, 2, Salmo 141, 2. O cântico novo é a nova aliança, ou chamado também de aliança renovada, de acordo com Terrilim Salmos 98, 1. Reis e sacerdotes, né? Guiliana 5, 9 e 10 e 1, 6, né? O Mashiach, quando ele vier, né? Os seus escolhidos serão feitos reis e sacerdotes, ou seja, os escolhidos do Mashiach é quem governarão a terra juntamente com ele, tá certo? Tanto de uma forma política como religiosa, tá bom, meus Haveri? Apocalipse 6, aspecto profético histórico, né? No capítulo 6 aí de Guiliana nós temos o... Aliás, todo o livro de Guiliana, ele é todo em dois tipos de interpretação. Você tem que olhar o livro de Guiliana com dois aspectos de interpretação: a histórica e a profética. Assim como toda a Bíblia, né? Ela tem a parte histórica e tem a parte profética, tá bom? Então, por exemplo, Yosef no Egito, né? Yosef, filho de Jacó, né? Toda aquela história ali, Yosef tem um lado histórico, mas também tem um lado profético, né? Yosef, ele é uma figura do Mashiach, né? Moshe Rabbeinu, da mesma forma, Moisés, tem a parte histórica e tem a parte profética, né? No caso aqui de Guiliana, a parte profética ela está relacionada com a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então a gente vê aí a parte histórica, que está relacionada ali com os juízos do Eterno ao Império Romano até o fim dos tempos, até a vinda do Mashiach, e o aspecto profético escatológico, que é o que é o desenrolar, né, dessa chave de profecias durante esses 2000 anos aí que vai desde a primeira vinda do Mashiach até a sua segunda vinda. Tá bom, meus Haveri? Então a gente tem que entender dessa forma o livro de Guiliana, ok? Sendo que o livro de Guiliana, ele é dividido em 7 eras, né? Que são as 7 cartas, as 7 Kehilot, as 7 congregações. Aí vem ali o livro selado com 7 selos. Os 6 primeiros selos, eles são desatados, né? E aí o sétimo selo, no sétimo selo, vem as 7 trombetas, né? Dentro do sétimo selo, vem 7 trombetas, 7 shofarot, né? Shofar. E na sétima trombeta tem 7 taças, né? 7 taças. E é na sétima e última taça que há a posse, né? A destruição totalmente dos governos regentes humanos atuais, do sistema atual, e a posse do governo messiânico, né? Então a gente veio todo desenrolar nesses critérios aí do livro de Guiliana. Tá bom, meus Haverim? Então, 4 cavalos são os 4 ventos, de acordo com Zacarias 1, 8, 10, 6, 1, 8. O cavalo branco é a paz no Império Romano. O cavalo vermelho é a guerra no Império Romano. O cavalo preto é a fome no Império. O cavalo amarelo também tem algumas partes do cavalo malhado, verde, né? Simbolizar as pestes e mortes do Império Romano. O capítulo, o, o quinto selo são os mártires, né? Os mártires ali na Roma civil.
perseguição dos Yehudim entre o segundo e o terceiro século. E o sexto selo é a queda total de um reino, né? Do Império Romano no ano 476 da Era Comum, que também é um símbolo da queda total dos reinos da Terra. Tá bom, meus Haverim? No aspecto profético escatológico, o cavalo branco é um símbolo ali de Gog. Magog teve uma pessoa aqui nos comentários que veio dizer que não tem nada a ver. Então vamos fazer uma comparação. Apocalipse 6:2 com o cavaleiro branco, com o que está lá em Ezequiel 39. Vamos lá aqui, bem rapidinho. Ah, vamos primeiro para Apocalipse 6. Vai dizer aqui, ó. E olhei, e eis um cavalo branco, né? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Né? Então, se ele sai vitorioso, então aqui não pode ser Machia, porque Machia já é vitorioso. É aquele que diz que ele saiu vitorioso, né? Saiu para conquistar, que nem diz outras traduções, né? Saiu para ganhar a vitória sobre Israel, claro, né? A característica do arco, né, e da coroa, a mesma coisa como está lá em Ezequiel, como eu já falei para os Haverim, que é um símbolo do Gog, né? Do Gog, que é um ele é um antimachia e ele também é um antissemita. Vamos aqui para Ezequiel, e ele é quem vai fomentar aí, né, o início da grande tribulação, chegando no clímax da Guerra do Armagedon. 38, vamos para 39, que é onde tem essa mesma característica aqui que é dada em Apocalipse. Diz aqui, ó, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize, assim diz o Eterno, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal. A gente viu aí nos estudos que Meseque é Moscou e Tubal é Tobolsk, né, que são duas cidades russas. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte para ti, uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e trarei aos montes de Israel. E com golpe tirar, ó, aqui, ó, e com golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Isso aqui é uma coincidência? Isso aqui é uma coincidência ou não é? Bom, então o arco da mão do Gog, que é a mesma coisa que está lá em Guiliana na descrição do cavaleiro que está montado sobre o cavalo branco, tá bom? Aqui, ó, vamos de novo para Apocalipse, só para conferir, tá aqui, ó. E o que estava sentado sobre ele tinha o que? Um arco. Olha aí. Gog. É Gog. Não tem para onde correr, meus Haverim, tá bom? Então, espero que você tenha entendido, tá bom? Então, hoje vemos um período de paz em Israel, por isso que Shaul Hashale diz que quando vos disserem paz e segurança, vos sobrevirá uma repentina destruição. Então, a paz que vivemos hoje sobre Israel é essa paz, referente que Shaul Hashale fala. Ezequiel, na descrição da guerra de Gog, fala dessa paz que Israel está vivendo, né? Gog vai vir sobre Israel como um vento, né? Fala bem claramente na profecia que vai ser de surpresa. O que nele está sentado é o Gog da terra de Magog. Cavalo vermelho. É uma guerra repentina sobre Israel, trazendo juízo às nações da terra. Porque essa guerra ela não vai afetar somente ali o Oriente Médio. Ela vai se estender por todas as nações, né? Onde a OTAN ela vai ser acionada, né? E aí vai gerar assim, uma comoção mundial, né? O momento, né, do juízo às nações, do juízo às nações da terra. Porque o Eterno não vai deixar barato. Dessa vez, não. Essa última vez em que o Eterno prometeu que iria coligar o seu povo na sua terra e que o seu povo jamais sairia mais dali. Então, não vai ter mais nada que faça tirar o povo de Israel da sua terra, tá bom? Porque o Eterno ele vai intervir, principalmente sobre as nações que irão guerrear contra Israel, tá bom, meus Haverim? O cavalo preto é uma consequência da guerra, claro, né? Muita morte, vai ter um reflexo na economia das potências mundiais. Isso está em Ezequiel 39, do 4 ao 5. O cavalo amarelo é a morte, pestes, né, por causa da radiação.
né? Juiz sobre as nações, Ezequiel 38, 22, 39, 11 ao 20. E o quinto selo são os mártires, né? Os nossos irmãos Yehudim, né? Tanto os que foram mortos ali na Inquisição como no Holocausto, né? O Eterno não vai deixar barato. O Eterno não vai deixar barato o que aconteceu no Holocausto, tá bom? De acordo com a profecia de um aspecto histórico, como está em Isaías 53. Mas em Isaías 53, Azarias, não fala do Machias, também no aspecto profético é Machia, mas no aspecto histórico, profético histórico, está se referindo aí ao Holocausto, tá bom? A Inquisição e ao Holocausto. O sexto selo, Apocalipse 6, 12 ao 17, a queda total dos reinos, né? De acordo com Apocalipse 6, o Eterno virá em livramento ao seu povo, as nações ímpias serão julgadas, né? É o que está aqui escrito, né? No sexto selo. Então a gente conclui aí, né? Esse capítulo 6, tá bom, meus Raverim? Espero que os Raverim tenham aproveitado aí essa explanação de revisão do conteúdo dos capítulos 1 a 6 de Guiliana, tá bom? Fiquem atentos que eu vou estar gravando aí o capítulo 8, né? Logo, logo vai estar saindo quentinho, um estudo sobre as trombetas, tá bom? A gente vê todo o livro de Guiliana, o desenrolar da queda total do Império Romano e também dos reinos da terra, né? É o juízo do Eterno às nações da terra. E as trombetas, elas, na verdade, elas vão fazer uma referência aí ao período da grande angústia, né? Da grande tribulação, que também é uma referência ali no livro de Daniel, no capítulo 12, né? Que vai ter a duração de 7 anos, né? Eu vou adiantando um pouco para os Haverim. A grande angústia ela tem duração de 7 anos, sendo que as trombetas elas tocam nesse período. E o último ano, que é o sétimo e último ano dos 7 anos de angústia, nós vamos ter ali o derramar das taças, né, das 7 últimas taças, sendo que na metade desse ano, né, a metade, a Carral Netzarim, ela é escondida. Bom, vamos dizer assim, ela é escondida no Mar Vítreo e 6 meses após ela desce com o Machia para tomar posse aí do governo da terra. Então é isso, meus Haverim. Shalom Aleichem, paz seja com todos.